E aí, pessoalzinho do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui hoje gravando um vídeo porque não consegui ligar o meu computador e o celular está muito carregado, está com pouca bateria. Então eu vou gravar um vídeo rápido para marcar presença aqui no nosso canal, tá bom? Mesmo assim, peço tua ajuda para você continuar aqui curtindo, compartilhando meu trabalho, me ajudando aí a fazer o nosso canal crescer. Vamos falar mais precisamente do nosso dia, vamos falar das notícias, né? Separei aqui algumas notícias para a gente poder ver. Tem um artigo aqui muito legal que eu separei para a gente, que fala assim, ó: o perigo do amiguismo e a desleitura da democracia. Está no ICL Notícias. Eu achei muito interessante. É um texto do Lênio Streck. O Lênio é jurista, professor, advogado, doutor de direito e já escreveu aí 82 livros e 360 artigos em revistas especializadas. É um conhecedor aí da lei e conhecedor do Brasil. Olha só, a palavra-chave do título amiguismo é do Liz Vieira, do artigo Conselho Tutelar, os Evangélicos no Poder, publicado no site A Terra é Redonda. Eu usei desde o início a expressão passapanismo para explicar o fenômeno da desleitura e desidratação, da gravidade da tentativa de golpe do 8 de janeiro e o efetivo papel dos militares e membros do governo Bolsonaro. Tentam desler o que ocorreu. Até o ministro da Defesa aparece nesse difuso processo, chegou a minimizar diretamente o 8 de janeiro, o que inclusive é uma ofensa ao Supremo Tribunal Federal, que processa mais de 100 pessoas envolvidas na tentativa de golpe. O manifesto dos 3 comandantes militares, datado do dia 11 de novembro, sem dúvida colocou vitamina no ânimo dos golpistas. Digamos que o golpe necessitava do povão na rua e na invasão, enquanto a cúpula tratava de cuidar da logística intelectual do golpe. Basta ver a minuta do golpe e da reunião dos 3 chefes militares com Bolsonaro. Há uma sucessão de delitos ainda para punir. Aliás, há uma sucessão de crimes e criminosos por indiciar. Os líderes do putsch sequer foram indiciados. Dos 3 chefes militares deles, 2 deles cometeram, no mínimo, prevaricação. O terceiro aderiu ao putsch. E, surpreendentemente, ou por amiguismo, nada há ainda sobre isso. O grande ausente parece ser o Ministério Público, que, aliás, foi contra a Priscai de Silvinei, que agora recebe medida favorável do Supremo para que não se quebre o seu sigilo. Ele, Silvinei, que participou efusivamente das tentativas de impedir eleitores de irem às urnas. Isso tem nome: crime contra o Estado Democrático de Direito. Outro grave é o próprio manifesto do dia 11 de novembro. Se bem examinado, insisto, se bem lido e bem examinado, a tese de que os atos espalhados Brasil afora se enquadraram no parágrafo do artigo 358 do Código Penal, Lei de Defesa, tão falsa quanto a nota de R$3. Chamei isso em janeiro no jornal O Globo, que hermenêuticas criminosas, porque a malta, depois de ler o manifesto, acreditou que estava agindo dentro do direito. Afinal, os chefes militares assim o disseram. Misture-se tudo isso ao bumerangue, o efeito reverso de decisões do parlamento contra o
Supremo e teremos uma tempestade perfeita. Isso, paradoxalmente, é uma cortina de fumaça para criar um diálogo típico de antecipação das elites brasileiras quando em dificuldade. Parece que não nos livramos do fantasma da tutela militar. Bom, pelo menos eles pensam isso até hoje, bastando ver o modo como esgrimiram mormente pelo presidente Bolsonaro do artigo 142 da Constituição, outra hermenêutica delinquencial. Enquanto vemos uma tentativa difusa, é verdade, de tentar passar pano e institucionalizar o amiguismo, louvadamente a Polícia Federal descobre que havia milhares de forças especiais infiltradas no putsch de 8 de janeiro. Sim, militares de forças especiais. O que será que estavam lá? E ainda tem gente que diz que nada houve no dia 8. Até o ministro da Defesa do governo, vítima do golpe, dos atos, desleu ou está deslendo. Aqui ele faz uma crítica, né, à fala de Flávio Dino, que naquela sede de, às vezes, botar calma, né, botar panos quentes, digamos assim, no calor das emoções das pessoas, pode passar a imagem de que está realmente aliviando para os golpistas, né? Só que não. Nós temos que aperceber essa crítica do Lênio, né? É muito boa para a gente perceber que os militares, eles estão envolvidos até o pescoço, aliás, até o último fio de cabelo das cabeças, né? Na história do golpe. E que tudo isso é consequência daquela passagem de pano histórica que aconteceu ali sim, né, às claras, na época da Constituinte, com o medo, o terror que os constituintes tinham de repente, né, os militares voltarem atrás na decisão da anistia e retomarem o poder, eles resolveram ali aliviar a cara dos militares. E ali foi um erro. Na minha concepção de historiadora, foi um erro. Por quê? Porque tivesse punido, quantos males evitaríamos, né? Depois, advindos depois da Constituinte de 1988. Para se ter ideia, Bolsonaro não existiria. Mourão não existiria. Nenhum desses militares da caserna, né, militar, existiria. Eles, os militares, saberiam onde é o seu lugar e jamais teriam se envolvido com política novamente. Agora, o que aconteceu? Uma anistia, tanto para aqueles que estavam exilados, que eram considerados pelos militares terroristas, né? Que na verdade eram resistentes ao regime totalitário posto no Brasil entre 64 e 85. Mas também anistiou os militares, os algozes. Ora, é a mesma coisa de você ser sequestrada, saber quem é seu sequestrador e se apaixonar por ele. Ora, não pode, né? Então, assim, o Lênio, ele escreve assim muito bem, chama a atenção por essa questão dos militares e ele deixa bem claro que não se deve haver passação de pano, desleitura da real situação que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um golpe, foi uma tentativa de golpe, né? E graças a fatores que as instituições, né, mais precisamente o Supremo Tribunal Federal, né, o próprio Congresso, o próprio Lula, o ministro da Defesa, né,
que souberam segurar com mãos de ferro, né, a democracia, aquilo dali não deu certo, mas por muito pouco. Nós tivemos aí um longo período, desde o golpe da Dilma, né, em 2016, até 2022, nós tivemos assim um período de muita instabilidade política, social, econômica, por que não dizer, né? Porque veja bem, Lava Jato, que foi ali uma consequência do golpe também contra Dilma, acabou com milhares e milhares de postos de trabalho, não só da Odebrecht, mas de várias outras empresas que quebraram simplesmente, né? E o 8 de janeiro, ele foi a síntese de tudo o que foi plantado, entre aspas, aí no Brasil, em 2014, quando o Aécio Neves, né, não reconhece o pleito eleitoral, não reconhece a eleição de Dilma, a reeleição de Dilma, e a partir disso começa-se aí o que os astrólogos, né, chamam de a nossa casa infernal, né, porque com aquela frase, né, que a Dilma não iria assumir, se assumisse não iria governar, ou algo assim que ele falou, né, realmente a Dilma pouco ou nada governou no seu segundo mandato, né? Pautas bombas, denúncias, Dilma caiu de 70% de aprovação, caiu para 6, 5, 3, né? E tudo isso só veio a piorar o que vinha mais tarde, Lava Jato, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, prisão de Lula, né? Prisão injusta, o lawfare, né? E depois eleição de Bolsonaro, né? Porque quando o próprio Lula fora preso, ele fora preso para não se candidatar, para não conseguir se eleger, né? Quando o Barroso, né, o ministro Barroso, nega o habeas corpus para Lula, ele chancelou, né, ele chancelou o golpe de 2016 contra Dilma, ele chancelou a Lava Jato e o lawfare e tudo mais. Então, assim, o que aconteceu com a eleição de Bolsonaro, né, com o desgoverno de Bolsonaro, pandemia de 2019, 2020 até 2022, tudo isso sintetizou o 8 de janeiro, né? E nós estamos ainda, quanto sociedade, pagando ainda por tudo isso, com a grande violência urbana que nós estamos atravessando, né? Principalmente aí na cidade do Rio de Janeiro, como a gente pôde ver, mas que aqui em São Paulo também não fica atrás, na questão das escolas, né? Já ontem mesmo tivemos mais uma invasão na escola, mais um óbito dentro de escola, né? Tivemos um dia inteiro de terror no Rio de Janeiro por conta do óbito de um criminoso, né? Um filho de criminoso. Então, assim, esse artigo do Lênio, eles vêm assim dizer que realmente o 8 de janeiro ele precisa ser lembrado e os algozes, os participantes, os comandantes, os financiadores, os idealizadores devem pagar sim, nada menos do que cadeia para todos eles. E finalizando aqui, a história é professora, diz o jornalista Lênio, né? Ela é a ave de Minerva. Os alemães cometeram o erro do fator amiguismo. Hitler tentou o golpe em 1923 e o Ministério Público e o Poder Judiciário fizeram o passapanismo. Deveria ser condenado a muitos e muitos anos e ter sido expulso daquele país, já que Hitler era estrangeiro. A lei era clara. Cumpriu 6 meses em um castelo e escreveu o Mein Kampf, que é aquele manual, né, do Hitler, o diário de Hitler, e quase destruiu depois o mundo. A história é professora. Então, assim, perfeita essa parte do texto do Lênio,
porque assim, ou a gente pune, ou a justiça brasileira pune, muito bem punido, a todos, não só os peixes pequenos, né? Mas principalmente os peixões grandes, a todos da tentativa de golpe do dia 8, ou então estaremos fadados a mais tarde, daqui a alguns anos, passarmos pelo cálice de novos golpes de novo, tá? Novas tentativas de golpes. E aí ele termina aqui o texto: o amiguismo é tão profundo e difuso que o governo não está se dando conta de nada disso. Ingenuidade na questão da segurança pública, arrogância em alguns temas e vai deixando a boiada passar. Silas Malafaia nadou de braçada na eleição dos conselhos tutelares. Isso é uma coisa muito preocupante. A gente teve aí o mês passado, né? Ou no começo desse mês, não lembro, as eleições do Conselho Tutelar, e os conselhos tutelares do brasileiros estão quase que 100% nas mãos dos extremistas, nas mãos da direita, tá? Tenho dó dos nossos jovens e das nossas crianças com esses conselheiros. E aí ele finaliza: Silas Malafaia nadou de braçada na eleição dos conselhos tutelares e o parlamento se assanha cada vez mais. Agora, além dos projetos backlash contra o Supremo, passarão os projetos das polícias e passarão outros. Bingo, né? É muito complicado, a gente tem que prestar muita atenção mesmo nas narrativas, né, no que está sendo feito, nas ações da direita ou da extrema-direita no Brasil. Lênio Streck, artigo O Perigo do Amiguismo e a Desleitura da Democracia, né? Vou deixar aí na descrição para vocês, tá bom? Para que vocês possam ler, se vocês quiserem, aí, o link. Finalizando aqui, Estados Unidos autoriza o FBI a colaborar com a Polícia Federal Brasileira na investigação do esquema da venda das joias que atinge aí o Bolsonaro. O Departamento de Justiça de Washington, Estados Unidos, autorizou integralmente o pedido de colaboração policial internacional para investigar o esquema ilegal da venda de joias e relógios do acervo presidencial durante o governo de Jair Bolsonaro no Brasil. O governo americano aprovou a documentação preparada pela Polícia Brasileira e remetida àquele país, via Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. A informação foi divulgada pelo jornalista César Tralli da Globo. Com a decisão, a Polícia Federal dos Estados Unidos poderá atuar nas investigações brasileiras. O pedido de colaboração prevê quebra de sigilo bancário de várias contas de pessoas físicas e jurídicas, Jair Bolsonaro, Mauro César Cid e outros. Investigações em joalherias de Flórida, Nova York, Pensilvânia e nos Estados Unidos. Depoimento de testemunhas e de suspeitos de envolvimento no esquema supostamente ilegal e levantamentos de dados sobre imóveis dos alvos investigados. Investigadores apuram tentativa de vender ilegalmente presentes dados ao governo por outros países. O esquema teria participação de militares, advogados alinhados de Bolsonaro e, por lei, esses produtos dados por outras nações devem pertencer ao Estado brasileiro e não ser incorporado ao patrimônio pessoal de presidentes. Flávio Dino cita ameaça e alega riscos à segurança ao faltar na sessão da Câmara. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, faltou a uma sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, marcada para essa terça-feira. Segundo o UOL, entre as justificativas apresentadas para sua ausência, Flávio Dino citou risco à sua segurança, com menção a ameaças, inclusive de uso de arma de fogo, e a falta de decoro por parte de parlamentares ligados à base bolsonarista na Câmara, né? Flávio Dino apresentou trechos de declarações
incluindo a ameaça do deputado Sargento Facur, do PSD, que disse que Flávio Dino deveria ir buscar a arma dele lá, né? E xingou Flávio Dino de Zerna, né? Realmente, Flávio Dino tem que se resguardar, né? E ele não está se negando a participar de qualquer comissão ou de qualquer reunião, né, de esclarecer qualquer coisa, mas ele quer depor no parlamento, né, onde tem gravações, né, onde vai ser ao vivo e vai estar protegido, né? Faz muito bem Flávio Dino, porque com esses loucos a gente não pode baixar a guarda, não. E olha só, nosso querido Lula, pesquisa IPESP aponta que o governo Lula é aprovado por 53% dos brasileiros. A pesquisa foi divulgada hoje, pesquisa IPESP-Febraban, que mostra a aprovação do governo Lula praticamente igual a setembro, com uma leve oscilação para baixo dentro da margem de erro. O levantamento aponta que o trabalho de Lula é aprovado por 53% das pessoas entrevistadas. Este segundo maior índice de satisfação desde o início da série histórica do levantamento. Em setembro, o governo de Lula registrou 55% de aprovação. O índice de desaprovação apresentou um aumento de 2% percentual, chegando a 40%. Segundo a pesquisa, 48% dos entrevistados avalia que o Brasil está em uma situação melhor este ano do que estava em 2022, sob a gestão do Coiso. Os que acham que o país está pior são 20%, que é aquela massa dura do Bolsonaro, né? Um ponto acima do mês passado. São 30% os que acham a situação do Brasil estável. Em setembro eram 33%. Quando solicitados a avaliação das expectativas econômicas pessoais, os pesquisadores se mostram confiantes. 70% têm esperança de que a sua renda ou a da sua família melhore até o final deste ano. Apenas 8% acha que vai piorar. Os que apostam que a situação permanecerá igual são os 20%. A pesquisa divulgada hoje foi realizada entre os dias 12 e 16, entre 2.000 entrevistas por telefone, e a margem de erro é 2,2 ponto percentual, índice de confiança 95,5%. E aqui, Mauro Cid conta, né, na sua delação premiada, de que foi o próprio Bolsonaro quem deu a ordem para que fraudassem a carteira de vacina dele, né, dele, Bolsonaro, e da sua filha, a fraquejada, né, menor de idade, tá? Então, Mauro Cid realmente contou tudo, né, porque Mauro Cid está almejando o perdão total, né, limpar o seu nome e o nome da sua família dessa sujeira que a família Bolsonaro os envolveu, né? Então, para ele só vale isso, né? Então, ele delatou realmente tudo o que ele pôde, né? E o que ele tinha como provar ou dar encaminhamento para provar. Bolsonaro toma decisão após Cid envolver a filha, Laura, em delação à PF. O principal medo de Bolsonaro é que a delação de Mauro Cid atinja seus filhos e a mulher, né? Tenente Coronel diz que fraudou a carteira de vacina da filha, caçula, a mando do próprio ex-presidente. O avanço das investigações da PF sobre a organização criminosa que atuava sob o comando do Bolsonaro tem deixado o ex-presidente, que está inelegível até 2030, cada dia mais apavorado. O principal medo dele é em relação à delação do coronel Mauro César Cid, ex-ajudante de ordens da sua presidência, e principalmente de que os crimes delatados envolvam seus filhos e a Michele, e até mesmo envolva as ex-mulheres.
Entre os documentos fraudados está o da sua filha, Laura Bolsonaro, de 13 anos, que não teria sido imunizada contra a Covid por ordem do próprio pai. Segundo o CID, a fraude nos cartões de vacina teria sido feita a mando do próprio Bolsonaro, além dos documentos do ex-presidente da filha. O militar também teria fraudado os certificados de vacinas para ele mesmo e para a sua família, para que pudesse acompanhar o ex-chefe nos Estados Unidos. Após a divulgação do trecho da delação nesta segunda-feira, Bolsonaro teria decidido se afastar definitivamente da família do Mauro Cid. O ex-presidente vinha tentando uma reaproximação. Aliás, era isso que podia levar ele para a cadeia, o quanto antes, porque ele se aproximando da família do Mauro Cid, ele poderia ser preso por tentar coagir as testemunhas, Mas aí ele vai se afastar agora, por medo de dar algum problema, Teria, inclusive, sido informado pelo pai do tenente-coronel de que ele não estaria no centro da delação aqui. Após a divulgação do trecho da delação, nessa segunda-feira, Bolsonaro decidiu se afastar definitivamente de Mauro Cid e da família. O ex-presidente vinha tentando uma reaproximação com o general, o Mauro Cid pai, amigo de longa data e pai do ex-ajudante de ordens. Bolsonaro, inclusive, teria sido informado pelo pai do Mauro Cid que ele não estaria no centro da delação. No entanto, Bolsonaro não acredita mais no amigo com quem estudou na Academia Militar das Agulhas Negras. Depois do vazamento, Bolsonaro e seu entorno se preparam para um embate judicial com Cid, acreditando que realmente é a figura principal da delação militar. Gente, essa novela pra gente é muito bacana, Estou acompanhando passo a passo cada capítulo, porque o melhor da festa é esperar por ela, Então, o melhor da nossa festa de ver Bolsonaro, se Deus quiser, logo, logo, encarcerado, é preparar essa festinha, É ficar idealizando como é que eu vou comemorar, onde será que eu estarei quando eu souber da notícia que Bolsonaro está preso, Ou que vai ser preso. Eu quero estar em casa porque eu quero tomar meu vinho, Safra 2014, que está guardadinho ali para uma ocasião especial. Eu estava aguardando para outra ocasião especial que eu estou esperando acontecer, mas eu quero, se a prisão de Bolsonaro chegar primeiro, com certeza vai ser essa safra mesmo que eu vou beber. Aí eu vou me embriagar com gosto e não quero nem saber quem descobriu o Brasil. Gente, boa noite, muito obrigada. Peço sua curtida, seu compartilhamento. Peço que você se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, e esteja sempre comigo aqui, tá bom? Amanhã tem o vídeo da manhã, a Hora da Paz, que eu não pude colocar esses dias, e live não teremos à noite. Se der tempo eu gravo um vídeo, mas eu vou fazer o meu trabalho social amanhã, tá bom? Qualquer coisa a gente se vê na quinta-feira, se Deus quiser. Beijos para vocês, beijos, 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 quem gosta, e para quem não gosta também, beijos, beijos, beijos e boa energia, tá? Cheiro em todo mundo, amo vocês, tchau, tchau.